Olá! Este podcast está de volta. É verdade. Decidi experimentar voltar a gravar e realmente já passou demasiado tempo. E tenho a dizer que para este retorno não está a começar muito bem. Então, neste momento, eu estou a gravar este episódio no microfone dos meus fones de ouvir música, porque tinha encomendado um microfone fixe, né? Porque entretanto o outro que eu tinha acabei por vendê-lo porque, epá, não fazia nada com ele, nunca mais gravei, não tinha vontade, já vamos lá. Então comprei outro e era suposto chegar hoje de manhã. Só que o que é que acontece? A minha campainha não está a funcionar. E eu deixei uma mensagem especificamente para me deixarem aquilo no doorstep. Tipo, para me deixarem à porta. E não é que tipo o gajo da DHL, da transportadora, leva-me aquela merda e vai-me deixar no service point e eu agora só posso levantar aquilo na segunda-feira. E eu estava a pensar, tipo, não, eu estou com vontade de gravar o podcast, já, já vou explicar melhor de onde é que veio agora esta minha vontade de ressuscitar aqui o podcast. Mas é assim, estou com vontade e não tenho um microfone como deve ser, deixa-me experimentar gravar isto com o microfone dos fones. Epá, não está super profissional, não está assim uma cena excelente, mas eu acho que até não está mal. Se ouvirem este episódio, deem-me feedback. Mas, epá, eu estava com energia, estava com vontade de gravar, tenho passado a semana toda a pensar nisto e então, opá, vai ser assim hoje e quando tiver o outro logo se vê. Mas estou de volta. Estou de volta. De facto, passou muito tempo desde a última vez que me sentei aqui a falar, mas muita coisa aconteceu desde o momento em que eu publiquei o primeiro episódio até agora. Principalmente, e aquela que foi a maior mudança e a que mais motivou esta minha pausa, que foi o facto de ter mudado de país. Eu estou a viver na Holanda desde julho do ano passado, ou seja, acho que o último episódio que eu tentei publicar na reiteração passada deste podcast, RIP, porque já não vou encontrar esses episódios. Agora, este episódio vai ser tecnicamente o primeiro, portanto, vai ser um não me calo 2.0. Mas foi a partir dessa altura que eu comecei a deixar de ter motivação para gravar. E foi assim uns meses um pouco complicados para quem conhece alguém que viva fora ou para quem já viveu fora, sabe que a mudança às vezes custa um pouco, não só por estar longe da maioria das pessoas do meu núcleo, não é? Do meu grupo de amigos, do meu namorado, da minha família, das minhas gatas, principalmente, mas pode ser um pouco difícil e confesso que desde essa altura até diria que dezembro do ano passado tenho estado um pouquinho num período de ambientação e em setembro inclusive comecei a viver sozinha. Eu quando me mudei estava a viver com familiares e entretanto arranjei o meu próprio sítio e estou a viver sozinha. Ai, desculpa. Estou a viver sozinha desde setembro e confesso que principalmente desde que me mudei, que comecei a viver sozinha, que foi quando as coisas começaram a ficar mais negras no que toca ao estado da minha saúde mental. Não estava muito bem. E claro que isso se refletia na minha motivação para fazer o que quer que fosse, nomeadamente continuar este projeto que quis começar no ano passado. Portanto, agora diria que estou bastante melhor.
Já me estou a ambientar um pouco melhor, não só ao facto de estar a viver sozinha, como estar a viver, perdão, num outro país, num trabalho novo e no meio de uma pandemia, não é? Como também sinto que a minha motivação para fazer as coisas que eu realmente gosto de fazer está lentamente a voltar. E então decidi que tenho que voltar a gravar um episódio só para tirar isto do sistema e fazer as roldanas voltarem a mexer. E acho que agora vai ser para ficar. Não quero estar aqui já a jinxar e dizer ai, agora é que é, agora estou mesmo de volta a sério, mas sinto que a minha motivação para continuar com o podcast voltou. E uma das razões pelas quais eu voltei a ter vontade de gravar o podcast foi exatamente porque, passado muito tempo, voltei a ouvir podcasts. Que era uma coisa que eu, há uns meses, parei de fazer. Eu estou a trabalhar em casa todos os dias e muitas vezes ou punha a dar um reality show a dar enquanto trabalho, ou sei lá, vlogs, o que seja, e os podcasts, que era uma coisa que eu sempre passei muito tempo a fazer, a ouvir durante o período de trabalho, porque o meu trabalho é um tipo de trabalho que me permite estar de fones a ouvir música, ou o que quer que seja, não é? Até para me ajudar a concentrar, então eu punha sempre podcast. E parei de fazer isso porque estava a trabalhar em casa e não estava de fones a ouvir música ou a ouvir um podcast, então punha qualquer coisa a dar na televisão. E entretanto, já não sei bem porquê, mas comecei a ouvir o podcast da Mariana Cabral, o Reset. E adorei o formato. Eu já há muito tempo que não consumia o conteúdo dela. E adorei o Reset, consumi aquilo tipo numa semana enquanto trabalhava. Na verdade, até vi a versão que está no YouTube, que tem vídeo dela a falar com os convidados. E voltei a ouvir também o podcast da Joana Miranda, o Dava um Filme, que foi o podcast que eu mais ouvi o ano passado, provavelmente. E voltei a ouvir esse. Comecei a ouvir também o Fuso, da Mariana Cabral. E, e voltei a ouvir o podcast de um. Não é um grupo, porque eles são dois, mas uns amigos meus, a Inês e o Gonçalo Serrão. Eles têm um podcast que se chama Assobios do Cérebro. E eu, a semana que passou, tive que ir ao escritório e pus a dar o podcast deles e ouvi quase os episódios todos num dia e meio. E isto também para dizer que o ouvir outras pessoas a produzir um conteúdo que eu própria gosto imenso, mas que tinha parado de consumir e de produzir, não é? Aqui com o nome Cal, deu-me vontade de voltar a gravar, porque, assim, se estas pessoas todas todas não, algumas, que, pronto, estão a pôr aí no éter da internet, no Spotify, o que seja, os seus devaneios e aquilo que pensam e que lhes apetece falar sobre, porque é que eu não posso fazer o mesmo? E era o objetivo deste podcast desde o início, era eu ter um outlet para me expressar e para falar sobre aquilo que me vai na cabeça e que me dá na gana. Então decidi experimentar. Voltei a fazer um rebrandingzinho do logo do podcast. Acho que está mais. Não sei, acho que tem um ar assim um bocadinho mais profissional agora. Não sei, digam-me o que é que acham. Quem estiver a ouvir este podcast, tipo as 2 ou 3 pessoas, mas whatever. E, e então estou de volta. E queria falar neste podcast, como já mencionei ao início, de, daquilo que primeiro me fez parar de gravar, que foi o facto de a minha saúde mental
não estar no seu melhor. E então queria falar um pouco sobre isso e de como a saúde mental é algo que realmente não podemos subestimar e que parte primeiramente de nós procurar uma solução para nos sentirmos melhores. É claro que ter um support system é muito importante, mas vai sempre partir de nós querermos sentir-nos melhor. E foi por isto mesmo que eu já desde essa altura que comecei a sentir-me um pouco em baixo, que dizia sempre, ok, eu vou começar a fazer terapia e um dia destes marco uma consulta e tal, mas pronto, nunca realmente acontecia. E tenho muito orgulho em dizer que esta semana marquei a minha primeira consulta. Vou fazer a minha consulta de psicologia numa clínica online. Como eu estou a viver no estrangeiro, encontrar aqui um psicólogo que fale português é um bocado complicado. Então achei que esta era a melhor alternativa para mim. E estou muito entusiasmada por começar, porque acho que realmente está a fazer-me falta. Um, eu já fiz terapia quando era mais nova e na altura foi mais por algumas razões específicas de coisas que se passavam na minha vida, mas eu neste momento, tirando o facto de que estou a viver sozinha e estou a viver fora, não tenho propriamente uma razão específica para fazer terapia. Não estou deprimida como já estive há alguns anos atrás. Aliás, eu tomo medicação para controlar a ansiedade já há alguns anos e tem feito resultado. Sem dúvida que a pessoa que eu consigo ser hoje não é a mesma que era há uns anos atrás, quando não estava medicada, mas acho que faz falta o complemento da terapia, porque lá está, estou sozinha. É claro que tenho amigos, tenho o meu namorado com quem falar, mas às vezes faz falta ter aquela pessoa neutra, não é? Com o trabalho de um psicólogo, para nos ouvir e para nos aconselhar. Então tomei este primeiro passo e estou muito contente. Acho que vai fazer muito pela minha saúde mental, apesar de sentir que estou melhor comparado com alguns meses atrás. Sinto que é uma coisa que preciso de fazer e acho que todos nós, se tivéssemos essa possibilidade, era algo em que devíamos investir, porque infelizmente no Sistema Nacional de Saúde português o tratamento de psicologia e de psiquiatria não tem a disponibilidade que deveria ter e ainda é uma coisa pela qual temos que pagar algum dinheiro para ter acesso. Neste caso da terapia online que eu vou começar a fazer, portanto é cerca de 35 € por consulta e eu penso fazer pelo menos uma vez por semana, mas vai depender do feedback que eu tiver desta primeira consulta e como eu me sentir, da terapeuta que me foi designada, como é que eu me sinto com ela, tudo mais. E realmente é uma pena que a terapia seja uma coisa que não está acessível a todos. A saúde mental é algo que deveríamos tratar como tratamos um pé partido ou uma constipação, o que quer que seja, e infelizmente, devido a não haver a acessibilidade que deveria haver no Sistema Nacional de Saúde a serviços de psicologia e de psiquiatria, isso não é possível. E eu tenho o privilégio de poder pagar para poder fazer terapia e para poder fazê-lo de uma forma que me é cómoda, ou seja, eu não tenho que sair de casa, através de uma videochamada consigo falar com a minha terapeuta e, e ter o cuidado que preciso. Portanto, estou muito entusiasmada, tenho muita curiosidade em ver como é que vai ser voltar a fazer terapia passado tantos anos. E agora como adulta, porque quando eu tive necessidade de ir a uma psicóloga era muito mais nova,
E lá está. Na altura era mesmo porque havia certas situações específicas da minha vida que requeriam que tivesse o apoio psicológico. E neste momento, apenas porque acho que é uma coisa que eu devo fazer por mim e pela minha saúde. Portanto, vamos ver como é que corre. E para além desta questão da saúde mental, o que ainda está ligado ao porquê de eu não ter gravado nada nos últimos meses, gostava de falar um bocadinho sobre o começar do zero, porque basicamente tem sido isso que tem sido a minha vida nos últimos meses. É o mudar para um país e um trabalho novo, começar do zero a aprender como fazer esse novo trabalho, apesar de ser algo que eu já tinha experiência anterior, mas é algo que funciona de uma forma completamente diferente daquela que eu estava habituada quando trabalhava nessa área em Portugal. Começar do zero em conhecer pessoas novas, viver sozinha, não é? Que é uma coisa que eu nunca tive a oportunidade de fazer, apesar disto ser algo que eu sempre tenha querido fazer. Eu sempre disse que um dia queria viver sozinha, queria trabalhar fora e queria passar por essa experiência. E realmente estou a passar por ela, com tudo aquilo de bom e tudo aquilo de mau que vem. Principalmente o quando estamos sozinhos é não termos aquela cena de se nos acontece alguma coisa, não termos ninguém ao nosso lado a quem possamos recorrer. Coisas ridículas mesmo, por exemplo, eu lembro-me que no primeiro dia que eu me mudei aqui para o estúdio, para o apartamento onde eu estou agora, deram umas chaves e as chaves da porta principal funcionam de uma forma que não estava habituada a usar, que era tipo, a chave é posta para cima na fechadura em vez de para baixo. E eu, não conseguia abrir a porta, a chave ainda entrava, mas tipo, depois não abria, e eu já estava a entrar em pânico, eram tipo 9 da noite, e eu sem saber a quem correr, tipo, agora vou ficar aqui, vou ficar na rua. E por sorte apareceu um vizinho que me ajudou e que me explicou: olha, esta fechadura está montada ao contrário, tu tens que pôr a chave ao contrário. E pronto, e lá me safei. Depois, uns meses passados de já estar aqui, estava a voltar de Portugal e desculpem, agora virei um pouco a cara e o microfone fez um som de eco. Que estava a contar. Uns meses depois de chegar aqui, esqueci-me do telemóvel no Uber. Isto normalmente, se estivéssemos em casa a viver com outras pessoas, pedíamos a alguém: olha, liga para o meu telemóvel e, e tenta ver se ainda está no Uber. E eu não tinha ninguém a quem pedir. Então tive no computador, tive de ir ao meu computador, tentar fazer uma videochamada ao meu namorado e dizer-lhe: olha, tenta ligar para o meu telemóvel e entra tu em contacto com o motorista do Uber, porque eu não tinha ninguém a quem pedir. E foi ele, em Portugal, que teve de ligar ao motorista aqui para entrar em contacto comigo por Skype, porque eu depois tive que fazer uma conta no Skype para conseguir ter um número de telefone para ligar ao motorista. Enfim, toda uma cena. Coisas assim pequeninas, parecem parvas, mas quando nós estamos a viver sozinhos acontecem. E não temos a quem recorrer. Isto é só um pequeno, muito pequeno exemplo do quão difícil às vezes é estarmos a viver sozinhos num país diferente. Apesar de eu ter familiares que vivem aqui perto, não é a mesma coisa. E pronto. E desde que me mudei para aqui, que claro, senti que se calhar eu não fui feita para isto, apesar de eu sempre ter querido viver sozinha, se calhar não aguento isto, mas finalmente esse sentimento de me sentir deslocada sinto que está a passar. E por isso é que também estou aqui a gravar este episódio, porque
há uns meses atrás não teria tido motivação para o fazer. E lá está. Foi um projeto que eu quis começar e que, muito pouco tempo depois de começar, com a mudança repentina na minha vida, acabou por ser um falhanço. Foi um falhanço porque eu não estava motivada para continuar. Eu senti que não tinha nada a dizer. Eu, se fosse ligar o microfone para falar, era só para me lamentar e falar dos meus problemas e das minhas paranoias. E na altura sentia que não era isso que eu queria fazer. Se bem que agora acho que se me apetecer falar das minhas loucuras, dos meus devaneios, das minhas paranoias, eu vou para aqui fazer. Vou para aqui falar. Vão-me ouvir. Apesar de eu agora ter terapeuta, não quer dizer que não possa pegar no microfone e pôr-me para aqui a falar feita louca. Mas a diferença é que agora tenho motivação e tenho energia e na altura não tinha. Portanto, aceitei que aquele primeiro início do podcast falhou um pouquinho. Não foi de todo aquilo que eu queria que tivesse sido. Mas tenho esperança que agora possa ser aquilo que eu quero que o podcast seja. Um espaço onde eu possa vir para aqui falar do que me vai na cabeça, daquilo que eu gosto, do que não gosto, sei lá, tudo aquilo que eu sinto que tenho para dizer. E, se possível, também ter outras pessoas para falarem comigo, que também foi uma coisa que eu disse desde o início que queria ter, mas acabou por não se concretizar, tal, lá está, porque o podcast também não progrediu mais. Mas agora tenho esperança que isto vai para a frente. Estou motivada e estou comprometida em gravar. Não sei se vai ser uma vez por semana, mas pelo menos de 2 em 2 semanas. Tentar vir aqui falar um pouco daquilo que se está a passar, simplesmente. Espero que quem está aí desse lado, as 3 ou 4, se calhar isto é muito wishful thinking, mas as pessoas que estão desse lado e que escolheram estar a ouvir, que tenham paciência comigo e que queiram ouvir aquilo que eu tenho para dizer. E eu espero não desapontar outra vez e gravar 2 episódios e depois desaparecer do mapa. Mas pronto, às vezes as coisas não correm como nós queremos. E se isso acontecer, eu vou aceitar esse falhanço novamente, porque há que saber lidar quando as coisas não funcionam. E eu estou simplesmente aberta à possibilidade e aquilo que pode vir aí. Portanto, vou tentar gravar mais frequentemente, se não todas as semanas, de 2 em 2. Não vou ter um dia fixo para publicar novamente, porque isso para mim não dá. Não consigo ter uma conversa, neste caso um monólogo às vezes, orgânico, se sentir que naquele dia, às X horas, tenho que publicar um episódio. Portanto, vai ser quando eu sentir que tem que ser. E a única coisa que eu posso prometer neste momento é que vou tentar que seja mais frequente. E espero que estejam aí para ouvir. É a única coisa que eu posso pedir. E obrigada por estarem desse lado. E já sabem que eu não me calo.